Olá, boa tarde, minhas queridas. Sejam bem-vindas ao Seja Você a Mulher da Sua Vida. Hoje eu tenho aqui uma presença muito especial nessa live de hoje à tarde, que é a minha prima Fernanda. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre organização financeira, um tema super importante para quem é empreendedora, para quem pretende empreender, mas também para qualquer pessoa, para a organização da sua vida financeira de uma forma geral. E é um assunto que inclusive foi bastante pedido aqui quando eu abri uma caixinha de sugestões, quando a gente começou a falar de empreendedorismo. A gente está entrando na última semana do evento de empreendedorismo. Essa semana nós vamos ter 4 lives e vai ser com certeza muito legal, porque tem conteúdo muito bacana e muito importante para a nossa vida como empreendedoras. E aí, eu vou convidar minha prima para que a gente possa começar esse bate-papo. Vamos lá. Oi, Dai, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Oi, prima, tudo bem com você? Tudo jóia. E aí, recuperada? Ai, pós-Covid. Hoje é o primeiro dia fora do isolamento. É Ainda isso bem que aí. de remarcar, né? Que bom que você tá melhor, isso que é importante. Nossa, mas o pior já passou, né? E ainda bem que foi leve, viva a vacina também, né? Que os sintomas É, foram bem tranquilos. Só tô um pouquinho rouca, de vez em quando eu vou fazer um tá bom, pessoal? tudo bem. Toma uma aguinha aí que faz bem. E tá aqui do ladinho já. Então tá jóia. Eu acho que esse tema é muito legal, né, Fê, para todo mundo. É algo que é muito importante para a nossa vida como empreendedoras, mas para a nossa vida como um todo, né? Meio que um tabu, assim, impressionante como é difícil a gente falar sobre isso, né? Verdade, sim. E até fiquei pensando, né? Nossa, pensamento automático, assim, na minha cabeça. Uhum, Pessoal, quando eu postei, né? Não é um assunto que eu falo nas redes sociais, né? Embora eu fale sobre empreendedorismo e de vez em quando eu coloco lá alguma coisa a respeito das finanças, tem até um destaque onde eu coloquei sobre planejamento orçamentário, mas não é realmente um assunto que eu abordo. E aí o pensamento é, nossa, por que será que ela vai falar de dinheiro, né? né? Mas tem um porquê, e aí eu vou falar ao longo da live, né, sobre esse subsistema dentro do empreendedorismo. Né? É muito interessante, né? Porque as pessoas elas têm mesmo um paradigma, né? De que psicólogo não fala sobre isso, não cuida disso, né? E hoje eu imagino, né, que a gente vai falar com psicólogos, mas não só, né? Pelo que eu Sim, entendi, o seu projeto, ele é amplo, ele é para quem quer empreender, para quem já sim, empreende. Muito legal o sim. movimento, sim. Já te falei, né, que eu fiquei... adorei, assim, a sua ideia, eu fiquei super contente, né, das estratégias, daquilo que você diz sempre, né, que você se encontrou. E é tão gostoso quando isso acontece, né? É verdade, é E toda verdade. organizada, fazendo esse evento maravilhoso, espero que se expanda, que muita gente consiga acessar os materiais mesmo depois, né? Que às É vezes isso, a gente sabe que não é possível assistir ao vivo, mas vai ficar gravado, isso é ótimo. é isso aí. É isso mesmo. Na verdade, assim, eu parto muito do princípio de que informação, conhecimento, capacitação de uma forma geral empodera. E o empoderamento é um dos pilares do projeto, né? E isso encoraja as mulheres a tomar decisões, a correr atrás dos sonhos. Então, eu acho que isso aconteceu comigo e isso pode acontecer com outras mulheres, né? Então, é muito por isso que a gente está trazendo lives, está trazendo informação e eu espero que as pessoas possam aproveitar, né? Verdade, sim. Mas sabe, a parte de finanças, ela não deixa de ser trabalhada mesmo em terapia, né?
quando a gente atende alguém, logo no início, logo nas primeiras sessões, a gente estipula as metas de acordo com as dificuldades dos nossos pacientes, né? Eu assisti a live acho que é Dayana, sua amiga, que também participou. Dayana, isso. Ela falou sobre definição de metas, né? Ali ela falou de várias metas, de vários âmbitos, né? E a financeira é um deles. Então, a gente sabe que quando os nossos clientes têm alguma dificuldade nessa área, afeta diretamente a sua saúde, aumenta o estresse, às vezes não dorme bem, isso altera todo o sistema, né, bioquímico do paciente. Então, a gente não tem como não olhar para isso. Né? Então, nessa live, não vou abranger outros aspectos, mas a parte financeira, sim. Né? E aí, por que do seu negócio? Né? Eu acho que para quem não me conhece, eu trabalho com a Harmony desde 2014, foi meu primeiro CNPJ. Só que eu me formei em psicologia em 2002 e aí eu já abri meu consultório. E desde então eu já entendi que seria importantíssimo que eu desenvolvesse habilidades dentro do empreendedorismo, né? Que eu ia ter porque a gente lembro que eu abri um consultório maravilhoso lá no Jardim São Paulo, um bairro nobre de São Paulo, perto do metrô, e ninguém nem me conhecia ainda, né? Então, eu precisei pensar em diversas áreas para que eu pudesse recuperar aquilo que eu investi, né? Então, não foi fácil. É claro que não deu certo no primeiro momento. Eu não sabia, na época não se falava de sublocação, então eu investi muito alto. Né? As coisas começaram a dar certo depois de um tempo, mas eu fui estudar. Né? Então, eu fiz diversos cursos no Sebrae, vários cursos que eram gratuitos, né? Tudo para que pudesse me ajudar. Não é que eu sei tudo, né? Mas são anos aí vivendo, caindo, levantando. Né? Veja essa crise aí que nós tivemos no momento da pandemia, acho que sobreviver ao que a gente viveu, né, nesse ano de 2020, dá até um negócio. A gente vive qualquer coisa daqui para frente, né? Espero que nunca mais a gente tenha que viver, né, uma situação nem parecida com essa, né? Mas eu acho que pensando nisso já é o primeiro ponto assim que eu gostaria de comentar com vocês nessa live, que é diversificar serviços e produtos. Né? Quando a gente, por exemplo, tem mais de um serviço ou mais de um produto, quando vem um momento de crise como esse, por exemplo, ajuda a compensar um pouco mais o que a gente, de repente, pode ter perdido. Um exemplo, a Harmony, ela é também um coworking. Né? Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Nós tivemos que fechar a nossa casa, né? Muitas pessoas que alugavam as salas para atender seus clientes tiveram que começar a atender das suas próprias casas. Então, se não tivesse um outro serviço, né, dentro do dos quinais, né, provavelmente a gente teria fechado as portas. Né? Então, a gente tem a psicoterapia, tem os cursos, né, que passaram a ser todos online, e isso fez com que a gente se mantivesse vivos, aí até hoje, ainda bem. Então, se eu já puder dar uma dica financeira, é essa. Claro, dentro do escopo, dentro do plano de negócios, dentro daquilo que você sabe fazer. Né? Porque também não adianta a gente ter mais de um serviço, mais de um produto, sem que a gente saiba o que a gente está fazendo. Né? Então, a qualidade, estar dentro ali do nosso planejamento estratégico vai fazer a diferença para que a gente consiga ter ganhos de diferentes formas. Isso facilita bastante. Você concorda? Se você eu vejo, né? Faz psicoterapia, mentoria, né? Consultora também, não é? Isso, concordo. Eu acho que isso ajuda muito, Fê. Concordo super com você. A gente ter realmente essa diversidade de produtos e serviços. Eu falo muito também de você não abrir muito leque, né? Porque você não dá conta. Mas que você consiga ter
serviços e produtos que você consiga manejar para também não perder qualidade. Exatamente. Isso é uma das coisas que eu aprendi. Porque não adianta, né? Quando a gente não tem a expertise, né? A gente pode, de repente, o cliente pode perceber isso, né? E a gente agora, com a questão da internet, as pessoas, elas colocam as opiniões delas nas redes, nas nossas redes. Então, isso pode afetar a maneira como a gente é visto, né? Então, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, ótimo. Senão, melhor não. Né? Aqui, ó. Boa tarde, minhas lindas. Boa tarde, prima. Boa tarde. A família Mion aqui, ó. A família Mion reunida. É isso aí. E Fê, assim, quando a gente fala de diversificar produto, né, e aumentar aí a base de produtos e serviços, né, aumentar a qualidade, eu me lembro muito assim também de uma situação que eu ouvi um dia um empreendedor comentando. Vamos ver se você concorda com isso. De repente é melhor você ter poucos clientes, mas que você consiga atender bem e até que você consiga ter um processo padronizado para depois você conseguir diversificar. Porque às vezes a gente quer ir com muita sede ao pote pensando no dinheiro, mas não vê exatamente a satisfação do cliente, né? Isso eu sei que é uma coisa que está muito ligada aí com a Harmony, por exemplo. Sim, com certeza. Não adianta, por exemplo, a gente fazer campanhas, né, de vendas se a gente não tem como dar conta, né? Então, é vender bem, né? Sim. Então, por exemplo, agora, aqui na Harmony, a gente está fazendo um processo seletivo para psicólogos que atendam crianças. Porque as psicólogas que atendem já estão com a agenda completa. Então, não adianta eu agora fazer uma campanha, né, de atração a novos clientes mirins, porque senão eu não vou conseguir vender, né? Não vou conseguir vender bem, não vou conseguir atender, né? E não vai ter pessoas para atendê-los. Então, é um investimento, muitas vezes, que não vai dar certo. Eu vou investir e não vai ter retorno, né? Isso. Então, a gente tem que pensar mesmo de uma forma muito estratégica, né? Se a gente tem condições de oferecer ou não. É a mesma coisa a gente, né? A gente não consegue atender um número muito grande de clientes, né? A gente sabe que não é só o momento que a gente está na terapia, né? A gente também tem que trabalhar fora da terapia para fazer planejamento do caso, né? Preparar as técnicas que a gente vai trazer na sessão seguinte, ter todo um raciocínio clínico por trás. Então, se a gente lota nossa agenda, o que acontece? A gente vai perder qualidade, né? Então, tudo isso é percebido. Então, você falou super bem. Um grande desafio para a gente é a gente organizar, né? Oi, Bru! É a gente organizar as nossas finanças, né? Queria aproveitar que quem está aqui pudesse dizer assim, como é que você se sente ou se sentiria, né, se as suas finanças estivessem organizadas? Vamos ver se alguém responde aqui. Tem um delayzinho entre o que a gente fala e o que eles ouvem. Ah, certo. Fala você, Si, como é que você se sente quando as suas finanças estão organizadas? Não significa que você está pagando tudo, tá? Mas vamos dizer assim, você conhece a sua realidade. Sim, eu consigo enxergar, né? Dá um certo alívio, assim. Consertar fica um pouco mais fácil, né? Quando você enxerga o problema. O Bru colocou livre, leve e solto. Nem sempre a gente olha para o resultado das boas. Mas pelo menos a gente tem condições, por exemplo, de fazer negociações. O que a gente percebe é que muitas pessoas elas evitam olhar quando as coisas estão ruins. Só que o duro é que isso, né, tem um problema associado. Né? Vai virando uma bola de neve. A internet está travando?
travou, né, um pouquinho. Tá dando uma travadinha de vez em quando. Ah, tá. Então, o problema é que quando a gente não olha para isso, as coisas vão só piorando, né? Então, a gente olhar vai fazer com que a gente pense em soluções, né? Então, essa aí também é um outro ponto que eu queria deixar para vocês. Olhem, encarem, em frente, não tem jeito, né? E aí, como é que vocês se organizam? Coloquem aí também nos comentários como é que vocês fazem para se organizar. Como você faz para organizar suas finanças? Eu tenho planilhas em Excel. Eu também. Muitas planilhas, né? Uma vinculada à outra, sempre. Isso é o que eu trouxe do mundo corporativo, né? E aí a dica é a gente ver aquilo que dá mais certo pra gente, né? Mas o importante é ter um controle, sim, né? Eu vou contar para vocês como é que eu faço aqui no meu negócio, né? Porque acho que é bem importante vocês saírem com algumas ideias e também eu saber aí de vocês se vocês têm alguma ideia, porque assim a gente aprende um com o outro, né? E se vocês precisarem também, é só me avisarem que de repente eu até mando a minha planilha para vocês, né? Normalmente lá na recepção eles têm uma folha de papel. Então, tudo que entra e tudo que sai é anotado lá. Depois, é passado a limpo para uma planilha que a gente chama de lançamento de despesas, né? Nessa planilha, a gente vai... no caso, quem alimenta é a Vanessa, que trabalha comigo. Então, ela faz a conferência, né, daquilo que foi anotado naquela planilha de papel e depois eu passo para mim. Depois dessa planilha, eu tenho a minha planilha, que é a planilha de gestão. Então, é uma outra conferência e ali também eu vou conferindo através dos extratos. Então, tá travando mesmo, né? De vez em quando. Tá bom. Eu fico preocupada se o conteúdo tá... se vocês estão conseguindo compreender por conta dessas travas. Então, quer dizer, são 3 formas. Nessa planilha de gestão, que é a que eu posso disponibilizar caso alguém precise, eu coloco ali, eu já tenho a projeção de tudo que eu preciso receber no ano. E aí, geralmente, eu destino certos valores para cada coisa. Então, para marketing tem um valor por mês, para os funcionários tem outro valor por mês, né? Para mercado tem um valor por mês. Então, separar dessa forma me ajuda a tomar decisões. É um planejamento orçamentário que é feito, né? E aí me possibilita, por exemplo, saber se eu posso contratar algum outro funcionário ou não, né? Porque aí eu vou acompanhando ao longo dos meses as entradas e as saídas. Né? Não significa, né, que tudo vai funcionar do jeitinho que eu fiz o planejamento. Mas não foge muito. Então, isso faz toda a diferença. Né? Uma outra coisa é nós misturar o que é salário nosso, né, do que entradas da empresa. Né? E é uma coisa muito difícil de se fazer. Foi algo mais difícil ali no começo da minha carreira, né? Porque eu escutava isso e ficava, como eu faço isso? Né? Deixa eu ver o que o Bruno colocou. As planilhas eu separo pessoa física e jurídica. Eu faço igualzinho, Bru. Eu também tenho a minha pessoal, a louca das planilhas. Eu também. Dá uma segurança, é verdade, Aline. E a Érica pediu a planilha. Pode deixar, Érica. Depois a gente tem que dar um jeito da gente se achar aí para mandar. Mas a Érica faz parte aqui do Seja. Isso. Depois manda mensagem, né? Acho que legal as pessoas mandarem mensagem aqui no Instagram e a gente disponibiliza. E você tem o grupo no WhatsApp, né, Si? Então, de repente, a gente pode mandar lá para a comunidade também, né? Pode ser, perfeito. Boa ideia. Eu acho que isso aqui que o Bruno falou e que você também endossou, acho que é super importante a gente separar o profissional do pessoal, né?
Foi. Como é que foi para você? Sim, no começo foi muito difícil isso. Muito difícil, muitíssimo difícil. Eu vim já de uma experiência corporativa em que eu, sendo gestora de RH, eu tinha que organizar as finanças do setor, né? Eu fazia o orçamento de pessoas, da folha de pagamento. Então, assim, organizar, planilhar, ter essa visão orçamentária, eu já tinha. Mas confundiu muito quando eu vim para a vida como empreendedora, né? Porque eu tinha know-how, eu sabia fazer, mas como aplicar na prática, né? Até porque, assim, a renda é muito instável, né? E, assim, demora um pouquinho para você conseguir se organizar também. Então, eu demorei alguns meses para poder ter uma empresa aberta, né? Um CNPJ, e aí com o CNPJ eu consegui abrir uma conta corrente pessoa jurídica. Então eu fui tentando, na tentativa e erro, organizar essas coisas. Demorou pelo menos uns 6 meses, ou até um pouquinho mais, para conseguir organizar. Chega uma hora que você fica um pouco mais tranquila, mas não significa que tudo vai ser bonitinho, como você falou. Né? Assim, que toda a tua previsão orçamentária vai funcionar, que você não vai conseguir misturar prolabore com a entrada da empresa, fica tudo muito confuso. Fica. No começo eu apanhei muito, muito, muito para conseguir fazer essa divisão. Aí o que foi mais fácil? Que eu me lembro, assim, que eu voltei de um curso, eu falei, não, eu vou ter que saber quanto que é que eu preciso ganhar de salário. Né? Então, esse é um outro terceiro ponto aí que eu queria deixar para vocês. Descubram quanto que você precisa, mas de uma forma justa, né? Porque o que a gente vê é que muitos empreendedores, eles pegam uma fatia muito grande de salário para si. Né? E isso não é tão bom para a empresa, dependendo dali dos ganhos. Né? Então, tem que ser algo justo. Então, quanto que você precisa por mês? Então, saber disso, né? Você pode, então, projetar nas finanças, lá nas planilhas, né? Da forma como você organiza a questão lá das questões financeiras da sua empresa. Você pode destinar este valor X que você precisa como seu prolabore. E viver a sua vida de pessoa física com esse valor. Né? E se, claro, se ainda for pouco que a sua empresa pode te remunerar, tá travando. Quer que eu ponha? Eu acho que eu vou tentar pôr. Deixa eu. Tá bem. E parece que a imagem melhorou. Tá me vendo? Tô assim. Ai, a Cami colocou que bom que você tá bem. É mesmo, Cami, nem me fale. Então, a gente procura viver com esse valor, né, como pessoa física, daquilo que a gente estipulou que a gente precisa, né? E tentar formas de viver com isso, né? E nada mais. E não tirar da empresa de jeito nenhum, né? Porque senão a gente acaba misturando mesmo. Nem que a gente tenha que pensar em algumas estratégias de como pessoa física para tentar renda extra, alguma outra coisa assim, né? Mas se a nossa empresa não tem como pagar aquilo que eu preciso, a gente realmente vai precisar pensar em algumas estratégias, né? Mas isso faz a diferença, isso fez a diferença para mim. Né? Depois que eu descobri quanto eu precisava como pessoa física, eu estipulei meu prolabore e aí eu consegui, de fato, desmembrar as duas coisas. Me ajudou ainda mais, igual você, quando eu abri meu CNPJ. Isso facilitou muito, porque as contas foram divididas. Mas não que a gente precise ter um CNPJ para se organizar. Hoje a gente tem contas digitais, que são super mais, né, sem custos, muitas delas, né? Que dá para a gente fazer isso, ter duas contas diferentes para organizar a pessoa física e a pessoa jurídica. Né? Mesmo que não tenha o CNPJ, a empresa. Né?
É verdade, assim, a gente está falando disso, né, Fê? E assim, às vezes quem ouve pode pensar assim, ah, mas ela tem uma empresa, ela tem funcionário, é diferente. Não, isso é para todo mundo, para todo microempreendedor, profissional autônomo, porque você precisa se enxergar como um negócio, né? Exatamente. E a gente também precisa saber para onde que o dinheiro está indo, né? Que é um outro ponto assim muito importante, né? Quando a gente é autônomo, muitas vezes a gente não só autônomo, né? Mas isso acontece bastante com a gente. A gente já não sabe mais distinguir o que é uma coisa da outra. Uhum. Só que quando a gente tem essa separação, a gente consegue, e o controle disso, a gente já tem maior consciência, né? E aí cai naquilo que a gente estava dizendo, né? Que aí a gente consegue até fazer planejamentos quando a gente sabe para onde o nosso dinheiro está indo. Uhum. É verdade. Verdade, a gente precisa saber pelo menos onde está a torneira aberta, né? Para poder saber onde vai fechar, né? E o dinheiro vai, né mesmo? E Uhum. nem sempre na mesma proporção que entra, né? Exato. E aí a gente tem que tomar cuidado para esse estilo não passar a fazer parte da nossa vida, né? O estilo do endividamento, da gente precisar sempre do cheque especial, de cartões de crédito. Então eu gosto muito assim de ter uma administração enxuta, bem enxuta mesmo, né? Se dá para comprar, dá. Se dá para contratar, ok. Se não dá, não vai dar. Uhum. Então, isso também ajuda a gente fazer compras conscientes, né? Porque senão, poxa, tem tanta coisa no mercado hoje em dia, tem tanto curso, tem tanta facilidades, tantas promoções, e a gente acha que porque está em promoção a gente tem que aproveitar, mas nem sempre, principalmente quem vende produto, né? Às vezes vê ali um fornecedor oferecendo uma grande oferta, que ele vai poder vender um produto com um bom preço, só que isso também tem que ser pensado, né? Porque senão a gente pode comprar baseado nessa emoção da promoção e o dinheiro vai e a gente não sabe para onde ele está indo, né? E Exato. aí acaba complicando e deixando a gente mais enrolado ainda. Porque nem sempre a gente vai vender aquilo que a gente comprou de uma forma rápida. Né? Então, tudo tem que estar dentro de um planejamento estratégico. Por isso que eu faço planejamento orçamentário anualmente, né? Porque isso vai me ajudando. Aí eu vou percebendo, poxa, agora consegui bater essa meta, a gente já conseguiu chegar no número que eu estava precisando. Será que agora eu posso, por exemplo, sei lá, contratar alguém de designer? Será que agora chegou o momento? Não chegou ainda, porque agora ferrou lá a casa que quebrou, alguma coisa lá da casa. Né? Então, mas e até esses gastos com a parte de estrutura também pode ter ali uma certa reserva para isso, né? Porque vai ajudando a gente também a não pegar a gente de surpresa, porque essas coisas podem acontecer. Né? Sim. Infelizmente, a gente pensa que está tudo bem, né? A gente está com a saúde boa, né? Então, ótimo que funciona desse jeito, mas e se não? Né? A gente tem que ter alguns comportamentos de segurança quando se pensa em dinheiro, né? Porque é muito imprevisível. Né? Exato. Existem coisas de fato que a gente não consegue prever. Ninguém imaginava que ia ter uma pandemia em 2020, né? Isso foi algo muito grande. Quer ver Mas uma coisa? Esse ano me assustei. Essa questão tributária, né, no nosso país sim. é extremamente enigmática, né? Uma coisa assim muito complexa que eu pelo menos eu não sei assim, não entendo nada, né? Então eu pergunto com a contadora, mas às vezes nem ela sabe também algumas coisas, né? Então ela também tem que pesquisar. Quando foi em fevereiro eu recebi um boleto, né? A Harmony está lá no Simples Nacional enquadrada
né, nessa forma, um boleto gigante, assim, com um valor que eu fiquei extremamente assustada, me pegou completamente de surpresa. Poderia ter previsto isso antes, até poderia se eu entendesse disso, né? Mas olha só como a gente tem que estar atento a essas outras coisas para que a gente não, né, não se perca ou não seja pego na curva, né? Como eu fui. E aí eu descobri que a alíquota hoje em dia da Harmony, ela aumentou, assim, o dobro. Então eu pago muito mais agora por nota fiscal que eu emito do que o ano passado, por exemplo, né? E aí, assim, eu tô tentando pensar em formas legais disso melhorar, mas talvez eu tenha que mexer no meu plano de negócios por conta disso que aconteceu. Então, olha só, né, quando a gente pensa que tá tudo melhorando, indo bem, vem algo que pode te prejudicar, e aí você tem que rever seus conceitos. Atualmente, por exemplo, eu tô chamando um assessor tributário, né, tô pedindo uma consultoria para me ajudar nesse sentido. Então, a gente tem que estar ainda atento a essas coisas, porque senão também a parte tributária é muito alta no nosso país, né? Assim, é uma coisa que eu falo, às vezes eu sinto que é até um pouco injusto. O governo ganha mais do que eu, por exemplo. Né? Bem melhor do que eu, né? O salário dele é mais alto, o dobro do que o meu. Né? Exato. E isso, né, Fê, de novo trazendo para a realidade do pequeno. Isso é para todo mundo, né? E essa coisa que você falou, assim, é lógico que quando você tem um negócio físico, você precisa pensar em todas as questões relacionadas à manutenção, à estrutura, ao colaborador, tudo isso que você falou. Mas o pequeno também. Então, por exemplo, eu trabalho em casa, mas assim, a internet que eu uso é um recurso, os equipamentos que eu tenho são recursos, isso acaba entrando como despesa da empresa, né? Não dá para a gente simplesmente pensar assim, ó, o que entra e o que sai. Né? Não é só o que entra, não é só aquilo que você está recebendo do teu cliente que vai para você. Né? São outros fatores. É por isso que entra aí também um planejamento, precificar adequadamente. Né? E é tão difícil a gente saber isso. É água. Água é água. E você tocou no ponto que eu ia realmente dizer, e precificar certo, né? Que é algo que a gente patina bastante, né? Não sei quem tá aqui, se quiser dividir com a gente, mas eu acho que esse é um aspecto muito desafiador para a gente, né? Existem diversas fórmulas que a gente pode até buscar, que calculam a nossa hora, a gente saber quanto que a gente pode, de acordo com os nossos custos, né? Então, hoje, isso para mim está um pouco mais fácil do que no início, né? Mas também o que é difícil, muitas vezes, para quem vende produto, né? Também é muito difícil, porque cada produto tem uma matéria-prima, né? Eu já fui casada com um dentista, né? E eu e o Mar, a gente sempre, nossa, ficou com muita dificuldade, porque a gente tinha diversos materiais, né? E era a resina da cor X, da cor Y, né? E como que chegava num preço ali para o paciente da nossa profissão, né? Por conta de, às vezes, passar um preço que não era justo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele precisava, né? Porque precisava ter cliente logo no início, mas foi sempre um ponto de alerta, né? Assim, para que a gente aprendesse. Mas existem diversos vídeos ensinando, mas a gente precisa realmente saber quais são os nossos custos para saber se a gente está tendo algum tipo de benefício, de lucro. Toda empresa precisa ter lucro. Sim, sim. Né? Assim, senão a gente só está girando dinheiro. Né? Muitas vezes eu senti e percebi isso na minha vida. Estou gerando dinheiro. Né? Mas faz parte também. Né? Principalmente em momentos de crise. Mas nossa meta sempre é o lucro. Né?
E isso vai ser a razão da nossa existência. Senão não faz sentido, né? É, toda a razão. É isso aí, Fê. E essa coisa da gente ter renda incerta, como que a gente se organiza? Como que a gente faz um controle quando a renda é incerta? Foi essa a minha maior pergunta lá no início. E eu posso dizer já adiantando que muito eu aprendi com você na época em que eu fui empreender, né? Eu acho que eu tive essa possibilidade de atender lá na Harmony, de estar lá com vocês, e isso foi um dos grandes aprendizados para mim, né? Como fazer essa programação como empreendedora, como profissional liberal, né? E é realmente muito difícil, né? Porque a gente, de alguma maneira, vai entendendo. Travou? Não, não. Ah, que susto. A gente vai entender, vai tendo que entender pelo menos uma média. Uhum. E tentar viver dentro desse valor aproximado. Por isso eu volto, né, em dizer sobre o planejamento orçamentário. Né? Uhum. Então a gente vai percebendo, por exemplo, na nossa área, que meses como julho, janeiro, fevereiro, são meses que normalmente são mais complicados para a gente, porque os pacientes saem de férias. Né? Cada negócio, de repente, tem a sua particularidade. Né? Então, de repente, quem vende sorvete, né, no inverno pode perceber uma queda. Né? Aí cai naquilo até que a gente conversou no início, que talvez seja interessante ter outros produtos também, né, para que possa ter um certo equilíbrio. Né? Mas a gente percebe que fica mais fácil quando a gente tem esses outros serviços funcionando, né? Para que, de repente, um produto caiu, a gente consiga obter de um outro lugar aquela rentabilidade que a gente precisa, né? E uma forma para a gente ter essa administração enxuta, para que a gente possa viver dentro de uma realidade possível, né? Para que sobre algum dinheiro para os próximos meses. Os especialistas falam que o ideal é a gente ter um capital de giro para 6 meses. Né? Uhum. Eu ainda não vivi essa realidade. Aliás, isso é que eles falam que é o ideal. Uhum. Não sei o que é isso ainda, né? Eu espero um dia saber, né? Mas acho que se a gente conseguir ter as reservas para facilitar nessas épocas do ano, vai evitar que a gente, por exemplo, ficar pedindo empréstimo, né? E se acontecer, procurar os melhores, as melhores lugares que possam emprestar dinheiro o mais barato possível. Né? Hoje tem alguns recursos que a gente pode buscar, como Desenvolve SP, que é aqui de São Paulo, né? Que as taxas de juros são mais baixas. Mas se a gente puder evitar, melhor. Uhum. Água. Enquanto você toma água, queria comentar uma coisa aqui também. Eu cheguei a falar, talvez na primeira live, se não me engano, né? A gente fala muito dessa coisa do será que vale a pena abrir empresa? Será que vale a pena ter CNPJ? Mas muitas coisas a gente só consegue mesmo se a gente tem um CNPJ. Então, por exemplo, uma redução de valor de assistência médica. Tem inúmeras coisas que a gente consegue, ou, por exemplo, incentivo para crédito, né, entre outras coisas, se a gente tem um CNPJ. Então, vale a pena colocar no papel o custo-benefício, que a gente tem muito medo, né? Ah, nossa, a alíquota é muito alta, não sei o que lá, mas às vezes se você como autônoma, e isso foi uma coisa que eu percebi, eu como autônoma, eu teria valores de impostos maiores do que eu como pessoa jurídica. Sim, e até a própria alíquota, né, de tributos, né, é menor, uma nota fiscal, não mais a minha, mas por conta disso aí que eu contei para vocês, mas ainda assim é menor do que se eu fosse autônoma, né? Então, de repente, pode valer a pena. Sim.
Creio que a gente, assim como quando a gente tem algum problema emocional, algo que a gente queira desenvolver, a gente pode procurar terapia. Sim. Creio que essa parte de finanças, a gente também pode buscar especialistas. Como eu contei para vocês, nesse momento eu estou recorrendo a uma consultoria de assessoria tributária. Né? Uhum. Então, aquilo que de repente a gente não sabe, e tem muita coisa nessa área que a gente não sabe, a gente pode contar com especialistas, né, que vão ajudar a gente a ter um melhor direcionamento. A gente não precisa ir sozinho, né? A gente pode esvaziar nossa xícara para caber mais, né? Se a nossa xícara está cheia, a gente acha que já sabe tudo, que não precisa de ajuda, que não tem ninguém. Tudo que a gente colocar mais nessa xícara, ela vai transbordar. Quando a gente esvazia, vai caber. Então, a gente pode recorrer à ajuda, tanto de forma particular, mas também existem muitos conteúdos gratuitos, né, que vale muito a pena a gente consultar. O Sebrae é um lugar que realmente, assim, eu não sei como que está hoje, porque faz bastante tempo que eu não estou fazendo nenhum curso com eles, mas no começo da minha carreira eu fiz muitos e me ajudou muito. Por exemplo, no fluxo de caixa, né? Até mesmo quando eu quis precificar, eu fiz um curso de precificação, né, lá. Né? Então, eles me direcionaram de como eu deveria fazer, por exemplo, uma pesquisa de mercado. Né? Não adianta, por exemplo, eu estou no bairro do Tatuapé. Não é um bairro, é um bairro nobre, se a gente pensar da Zona Leste, mas também não é um bairro nobre como na Zona Sul. Então não adianta, né, eu ter um preço, né, fazer um preço aqui igual da Zona Sul, que eu não vou conseguir ter o mesmo retorno, né? Não vou ter clientes para que possam fazer esse pagamento. Então, essa pesquisa de mercado foi muito importante. Eu lembro que eu aprendi isso no colegial, na minha época era colegial, né? Agora é ensino médio. Médio. Que eu fiz técnico em publicidade e marketing, né? E aí o professor explicou, a gente precisa pensar, eu nunca vou esquecer disso, porque eu lembro que a gente teve que fazer um trabalho de pesquisa de mercado, né? E é algo que a gente pode fazer, né? Então não adianta de alguma maneira eu preciso equiparar com a realidade de onde eu estou, né? E também saber para qual público eu estou vendendo. Né? Aqui eu não tenho, eu tenho clientes A, né? Mas eu direciono toda a minha o marketing da Harmony para as pessoas de modo geral. Então, tem pessoas da classe B, da classe C, porque eu não tenho, por exemplo, aquele serviço de concierge e também não quero, não está dentro do meu plano de negócios. Como, por exemplo, manobrista, né? E agora esse travou. público também está travando. Travou um pouquinho, mas acho que já tá. E agora? Voltou. Voltou? Ah, então tá. A gente vai mexer na cabeça para ver se volta, assim. Né? Mas voltou, sim. Então, sim, direcionar a nossa comunicação, né, para o público que a gente deseja atender dentro daquilo que a gente consegue e pode oferecer. Não sei se vocês ouviram essa parte porque travou, mas não é no meu plano de negócios, não é direcionado a pessoas de luxo, né? Senão eu teria que ter serviço de concierge, estacionamentos, né, manobrista, né, ter uma copeira o tempo inteiro. E eu não tenho esse nesse momento. Oiê. Não faz sentido. Tô aqui. Ô Fê, eu acho que isso é muito legal que você falou, né? Às vezes a gente também tem uma tendência a olhar, principalmente quando a gente começa, né? E eu acho que com esse excesso de informação que a gente tem hoje em dia, a gente mira no grande, né? E mira lá na frente, e tá tudo bem. É legal você
ter objetivos, você sonhar, você pensar alto. Mas a gente esquece de todo o caminho que esse grande fez, né? Então, assim, de repente é importante você começar pequeno e ir caminhando para aprender, né? Para chegar no grande. Parar de se comparar, né? Ah, sim. É, eu acho que a comparação, se. Ai, não sei, eu acho que de alguma maneira tá embutido. Mas quanto mais a gente puder se desprender disso, melhor. Sim. Uhum. É foco, eu acho também que quando a gente empreende, a gente não tem nem muito tempo de ficar fazendo isso. É, Eu não sei, é pelo menos falando verdade. por mim, assim, eu acordo pensando na Harmony, vou dormir pensando na Harmony, né? A Harmony é como é uma dedicação total, né? São coisas assim, eu sou apaixonada, eu amo muito, né? O meu negócio, o que a gente faz, né? Tudo com simplicidade, mas muito amor, muito empenho. Então, eu não sei, assim, eu realmente eu fico muito focada nos nossos processos aqui. Né? Eu Uhum. acho que isso também facilita muito que as coisas funcionem, né? Assim, meu olhar, então eu estou sempre vendo se tá tudo funcionando, se todos os clientes estão dando feedback, como que é esse back, né? Eu conheço cada cliente, né? Então eu não tenho nem tempo para ficar olhando mesmo, né? A Uhum. gente tem acesso mais hoje em dia pelas redes sociais, né? É. Então a gente Uhum. vai de alguma maneira olhando, vendo, mas é diferente de não sei, assim, eu acho que o nosso foco tem que ser no nosso trabalho. Uhum. No Às nosso vezes processo, né? no nosso processo, porque o meu é diferente do seu, né? Uhum. Não adianta, assim, por exemplo, sei lá, eu não vim de família rica, né? Você sabe, né, Sim? Sim, nós, né? A gente veio do mesmo lado, temos o mesmo sangue, literalmente, né? Sim. Uhum. Sim. A gente não é de família rica, né? Então a gente não tem como se comparar com alguma colega que de repente nasceu numa situação muito melhor do que a nossa. Né? Quando a gente faz isso, a gente se frustra, a gente tem que tomar esse cuidado para olhar para o nosso processo, né? E para valorizar cada passo que a gente dá, porque é muito desafiador. Uhum. Então, quando a gente olha e reconhece, né, vai até aumentando a nossa sensação de autoeficácia. Né? A gente vai se É. sentindo bem com a gente mesmo, mesmo quando a gente erra. Né? Uhum. Porque a gente vai errar muito. Muito, com certeza, né? Eu acho que é assim que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai aprendendo. Exatamente. Faz todo sentido isso. Acho que a comparação acaba sendo inevitável por conta das redes sociais, é o que você falou. A gente precisa entender as realidades que são muito diferentes também, que eu acho que é dentro disso que você falou. Eu falo muito, brinco muito que eu sou a minha eu presa, né? Porque eu faço basicamente tudo sozinha, né? Equipe, né? Terceirizo pouquíssimas coisas, né? Contador, porque é necessário. Meu sonho é ter uma equipe? Claro que é, né? Mas assim, a gente precisa dar um passo dentro da nossa realidade, né? E isso para mim faz todo sentido. Não adianta você investir numa coisa que neste momento não vai caber no teu orçamento, né? Exatamente. Tem que ser muito realista. Por isso que eu gosto do plano orçamentário enxuto. É. Né? Porque está dentro da minha realidade. Talvez eu Sim. possa ir aumentando valores, né, para cada coisa, conforme as coisas também passem a melhorar. Né? Mas até lá, eu vou viver com o que eu posso. E isso ajuda muito a gente a não se arriscar. E ainda assim, já é arriscado. Né? Exato. Eu A tive que mudar gente um vê pouquinho por que causa do sol nada aqui. é seguro e gostoso. Vitamina D, né? Uhum. A Marcela na live, É.
fez com você, ela estava falando sobre isso, né? Assisti um pedaço, ela falou que mesmo quando a gente trabalha numa empresa, a gente não está seguro, né? Eu conheço um grande amigo que é servidor público e nem mais servidor público está seguro porque as coisas também estão mudando nesses setores, né? Então, vai muito daquilo que você deseja para sua vida, né? Se empreender. Está dentro dos seus valores, né? Dentro dos seus propósitos, né? É difícil, mas é uma coisa que não tem mais volta. É verdade. Né? E a gente que é mulher, e como o seu projeto é destinado a mulheres, não que os homens não possam aproveitar desse conteúdo todo, né? Que você oferece, para a gente que empreende e é mulher, facilita bastante as coisas. Né? A gente consegue. Internet. A gente consegue, de alguma maneira, cuidar de todos os filhos. Filho da né? A empresa que é um filho e os outros também, né? Equilibrar esses pratinhos é muito complicado, sempre vai cair um, né? Sim. Mas não tem jeito, né? Porque a gente joga um monte, né? Faz malabarismo. Uma não sempre vai cair. Mas quanto mais organização no sentido da gente anotar as coisas que a gente precisa, da gente pedir ajuda quando precisa, né? Da gente entender o que a gente precisa se desenvolver para pedir ajuda também para especialistas, vai facilitando todo esse processo. E eu queria também saber se tem alguma dúvida, vocês estão ouvindo em relação à parte financeira, vocês podem colocar aqui no comentário, aproveitando aí que ainda tem alguns minutos, né, Si? Isso, temos sim. Acho que tá muito bacana o conteúdo, Fê. Vamos ver se o pessoal tem uma dívida, alguma dúvida. Eu aproveitando o tema. Vamos fugir das dívidas. É. Sabe uma coisa assim que também ajuda bastante, que eu esqueci de falar? É a gente quando faz uma... Quem receber a planilha lá de gestão financeira vai perceber que existem separações de gastos que são fixos, gastos que são variáveis e gastos que são de investimentos. Sim. Então, por exemplo, quando a gente compra para nossa empresa um bom celular, um bom celular para nossa empresa está dentro de investimentos. Nossa prima mandando um beijo. Quando a gente faz uma venda, vamos supor, quanto mais eu vendo, mais gasto eu também tenho. Percebe? Se eu vendo, por exemplo, 50 jarras de água, mais eu vou gastar com imposto. Sim. Né? Mais eu vou gastar com correio. Né? Por isso que a gente tem que ser bastante cuidadoso, igual a gente estava falando agora há pouco, né, Si? De vender, mas vender bem. Porque a gente sabe que também vai envolver custos conforme mais a gente vende. Então, na planilha, é bom a gente separar isso. A venda, tem vendas que elas estão dentro lá dos custos variáveis, das despesas variáveis. E tem aquelas que são fixas. O que por exemplo, é um gasto fixo? Um aluguel é gasto fixo, né? Que mais? Telefone, luz. Mesmo que a gente não saiba qual é o valor da conta de luz que vai vir, a gente tem uma média. Está dentro do campo de fixo, porque todo mês a gente vai ter que pagar aquilo. Né? Isso se atribui tanto à planilha de pessoa física, mas também a gente pode utilizar isso como pessoa física, né? Então a gente pode ter nas duas formas da gente se organizar. Né? Bacana. Porque mesmo como pessoa física, a gente tem os gastos que são variáveis. A Aline tá falando bom conteúdo. Ai, fico muito feliz. Legal, Aline.
E a Célia pediu beijo. Legal. Não, muito boa a dica, Fê, porque assim, isso é real mesmo, né? A gente tem um gasto que é fixo, um gasto que é variável, um gasto que a gente tem que ver a média, né? Uhum, isso. E esse cuidado é muito importante, né? Porque assim a gente consegue prever com maior facilidade o quanto a gente vai precisar de dinheiro para pagar as contas fixas. Então, quanto eu preciso vender para pagar as minhas contas fixas, né? Quanto eu preciso vender que eu, de um jeito responsável que eu consiga pagar por essas vendas que eu estou fazendo. Então, é desafiador, mas ter essa visão vai ajudar a gente a tomar melhor essas escolhas. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, se... Não, Fê, eu acho que tá muito bom, perfeito. Se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Queria saber se você tem alguma coisa aí de dica final para deixar para o pessoal, né? Vou até beber. A aguinha, por favor. Gente, eu não pensei num recado final, né? Mas agora me veio, assim, uma coisa que eu queria dividir. Por mais difícil que seja enfrentar, né, o que tem que ser enfrentado, enfrentem. Né? Vai ser melhor enfrentar do que evitar. Em processos terapêuticos, a gente vê a evitação muitas vezes como uma estratégia. Não tô mais conseguindo falar direito, peraí. Isso aí, né? O Covid, ele afetou minha garganta. Como uma estratégia compensatória. Então, muitas vezes, a gente evita para não ver aquilo que a gente precisa ver, dá um certo alívio naquele momento, só que vem o efeito rebote. Então, é mais fácil a gente enfrentar. É verdade. Perfeito. Perfeito. É a fuga, né? A gente foge do monstro, mas o monstro pega a gente lá na frente. Não tem jeito. Gostei muito disso, porque assim, vida financeira, ela tem um impacto enorme na nossa saúde emocional, né? É infinito o quanto que é importante a gente ter uma das coisas que você falou aí, né? Que é responsabilidade com isso, né? Não deixar para depois a visualização do que você tem de gasto, de onde estão as torneiras, né? Uma coisa que eu sempre... Esse termo eu falo muito. Onde que está pingando? Né? Quais são as torneiras que você tem abertas para que você possa enxergar o que precisa fechar para a partir daí você investir, ou a partir daí você tomar uma decisão mais adequada, né? Isso tem um impacto enorme na nossa ansiedade, no nosso sono, tudo, né? Então é muito melhor que a gente tenha uma visualização consciente, né, Fê? Vou poupar a sua voz, eu sei que tá punk, né? Eu não tenho nem como agradecer a tua presença aqui, né? A gente adiou essa live em uma semana por conta da tua Covid. Mas assim, a gente sabe o quanto que você tem para agregar para o projeto, né? E agradeço muito você estar podendo falar com a gente hoje. Mais ou menos. Mas já agregou muitíssimo. Ainda bem que foi no final, né? Que me deu É verdade. E assim, também coloco publicamente mesmo uma coisa que eu já falei, né, para você, assim, eu acho que muito da minha decisão de empreender veio de uma conversa que nós tivemos lá atrás, né, e da Harmony ter me recebido naquele momento, né, então eu agradeço muito aí por
começar minha vida como empreendedora com você, né? Tá vendo? Tudo isso faz sentido. É. É difícil, mas olha o que eu tô ouvindo, né? Exato. Exatamente. E eu vivo falando muito isso. Eu acho que fazer uma transição de carreira como eu fiz foi uma decisão difícil, mas eu fiz no momento adequado, no momento em que eu achei que era necessário e que era possível. Então, a gente precisa sim olhar para si, para o momento que a gente está vivendo, para as nossas potencialidades. Aí já faço aí um gancho com a live que a gente vai ter à noite com a Daiane sobre autoconhecimento, quanto que isso é importante aí para a saúde dos nossos negócios. Que legal. Vou ver se eu assisto. É isso aí. Um beijo. Muito obrigada. Gente, obrigada por estarem aqui e aguardo vocês às 20h30 aí para a live que a gente vai ter, tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada. Se cuide. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.